Vamos, então, dar início ao estudo do nosso tema. E vocês vão preparando aí as perguntas, que a gente tem um grupo aí muito afiado depois para responder. Combinado? Quando nós falamos em transição planetária, algumas interrogações surgem na nossa mente. Por exemplo, o que é a transição planetária? O que irá acontecer com o nosso planeta? Quais os destinos da população, nós, seres humanos que habitamos esse planeta? E, por fim, mais um questionamento. A transformação será física ou moral? Eu sei que no nosso tempo nós não conseguiremos responder a todos esses questionamentos, mas o nosso objetivo é movimentar as ideias. Então, vamos iniciar aqui buscando um pouco dessa figura amorável que está conosco desde o início da formação da Terra, há mais de 4 bilhões e meio, que Jesus, o nosso governador espiritual, acompanha esse planeta, zela por ele, dirige este planeta sob as orientações de Deus, o nosso Pai. E Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, ele nos revela que Jesus organizou o cenário da vida na Terra, criando sobre as vistas de Deus o indispensável para a existência dos seres do porvir. Ele definiu, portanto, todas as linhas de progresso da humanidade futura, criando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo de atividades planetárias. É com essa autoridade que Jesus nos trouxe alguns sinais precursores do futuro do nosso planeta. No livro A Gênese, Allan Kardec elenca alguns desses sinais que estão muito especialmente no sermão profético escrito por Mateus e também por João e Marcos. Mas nós trouxemos uns poucos para movimentar as nossas ideias. Por exemplo, o que foi registrado por Mateus. Ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não será o fim, pois se verá povo lamentar-se contra povo, levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Parece que Jesus, parece não, ele falou com muita propriedade. Né? Há mais de 2.000 anos, ele previu os muitos acontecimentos que já ocorreram dentro do nosso planeta, né? As guerras, de povo a povo, né? Muitos povos enfrentando-se uns aos outros, a fome tão presente ainda, infelizmente, no nosso planeta, as pestes, né? Muitas elas durante esse caminhar evolutivo do nosso planeta. Marcos registrou as palavras de Jesus nos seguintes termos: quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai, nos indicando que ele não precisou uma data para esses acontecimentos, porque esses acontecimentos são frutos da ação dos homens, né? E os homens podem
trabalhar de forma a minorar todos esses aspectos ou então agravá-los. Então, é de acordo com a ação dos homens que isso irá se acontecer. E João registrou, em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. E aqui nós temos a esperança. Allan Kardec nos fala que todas essas linguagens elas são simbólicas, mas ao analisarmos a nossa vivência presente, nós já confirmamos alguns desses sinais que Jesus nos legou. Nós vimos lá que Jesus traçou, né, todo esse progresso aí pelo qual passaria a Terra para cumprir o seu destino. E ele o fez em conformidade com as leis de Deus. E uma dessas leis é a lei do progresso. É certo que nada poderá obstaculizar e impedir o progresso do planeta terrestre e da sua sociedade, porque isso é um determinismo divino. Mas Allan Kardec questiona lá no Livro dos Espíritos: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? E eles responderam que não, mas algumas vezes pode travá-lo. E nós somos a prova disso, né? Com quantos processos de má vontade, de desespero, de má vontade mesmo, nós vamos travando esse processo, né? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, a ninguém é dado o direito de se lhe opor. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos. E na Gênese, ele completa: o nosso globo, como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Ocorre que, conforme nós vimos, o homem ele pode retardar esse processo. E Deus pode se utilizar de alguns instrumentos, quando necessário, para acelerar esse processo. E um desses instrumentos é a destruição. Seria ela uma lei da natureza? A destruição necessária? Sim. A destruição abusiva? Não. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É o que nos revela os espíritos quando nos falam da lei de destruição. Esse processo não passa de uma transformação. Tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. É, portanto, essa lei de Deus é o remédio ao lado do mal. Para fazê-la progredir mais rápido, a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. E algum dos processos que são utilizados para fazer a humanidade avançar e progredir são os flagelos destruidores, que têm por finalidade fazer a humanidade progredir mais depressa, desenvolver a inteligência, exercitar a paciência e a resignação, mudar as condições de uma região. E com esses processos assim, de movimentos mais bruscos, em alguns anos, as transformações que normalmente levariam séculos para se realizarem normalmente, se realizam mais rápido, né, nesse processo. Alguns exemplos. Um exemplo que nós vivemos no momento, né, desses flagelos que nos proporcionam um repensar dos nossos caminhos, né, é aí a pandemia que nós vivemos. Quantas oportunidades nós
estamos tendo na vivência desse processo? Cabe a reflexão. Os tempos são chegados, nos diz Allan Kardec. O progresso da humanidade se efetua em virtude de uma lei, nós já vimos, que é uma lei da natureza, lei do progresso. Todas as leis da natureza são obra da sabedoria e da presciência divina. Tudo o que é efeito dessa lei é o resultado da vontade de Deus. Quando então a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos são chegados para Deus. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que os tempos são chegados para Deus? E essa pergunta vai no sentido de responder: estamos vivendo a transição planetária, essa mudança do nosso planeta Terra de mundo de provas e expiações para regeneração? Será que são esses os tempos? Allan Kardec nos revela que há 100 anos, e ele disse isso há mais de 100 anos, quando ele escreveu a Gênese, que esse processo já tinha começado. Então, estamos aí vivendo. Não é o fim do mundo material, né? Então, a Terra não vai desaparecer. É o fim do velho mundo moral, dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo. Olha, então a transformação é moral. E com essa transformação moral, nós vamos então alcançar esses mundos regeneradores, que se caracterizam por servirem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma arrependida nele encontra a calma e o repouso. A humanidade experimenta sensações e desejos, ainda nos mundos regeneradores, mas já está liberta das paixões desordenadas. Já não há o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade preside as relações entre os seres. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo as suas leis. Os habitantes dos mundos regeneradores usam corpos de carnes e estão sujeitos ainda a algumas vicissitudes. Estão sujeitos às leis que regem a matéria. Experimentam as sensações e desejos, porém estão isentos das paixões desordenadas. Têm que suportar provas, mas estão livres das expiações. Olha que maravilha! Ainda são falíveis e podem recair nos mundos de expiações. Ou seja, então, a gente continua esse nosso processo lá, com muita firmeza, buscando vivenciar as leis do Criador, porque senão a gente pode recair, né? Quem serão esses habitantes da terra regenerada? Jesus nos disse que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Então, aqui ele dá o norte, né? Das nossas buscas. Temos que buscar construir no nosso coração virtudes que nos apaziguem, que nos pacifiquem, para que a gente possa permanecer na terra, como herdeiros da terra generada. Mas quando a humanidade se submeter à lei de amor e caridade, deixará de haver o egoísmo, e esse é o caminho. Tal será a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso, ela se houver transformado
com o afastamento dos maus. E esse afastamento aqui se dará pela incompatibilidade, naturalmente, das suas vibrações. Mas quem fica numa linguagem que nós assimilamos com mais facilidade? Os que se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, requer da gente uma disposição de transformação. Aqueles que saem, né, que não herdarão a terra regenerada e serão degradados para outros planetas, onde irão refazer o seu processo, espiar, aprender mais e se purificar e pelo aprendizado e pelo sofrimento. Então, sairão da terra. Aqueles que praticam o mal pelo mal e que o sentimento do bem ainda não atingem. Mas para que os homens sejam felizes, né, sejam bem-aventurados na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem, portanto, ao bem. Mas, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica neste momento entre os que habitam a terra. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. E nós vimos que o ser humano, o homem, ele pode até tentar atrasar, mas ele jamais obstacularizará o progresso. Portanto, a época atual que nós vivemos, meus irmãos, é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados num ponto intermediário, nós assistimos à partida de uma geração e à chegada da outra. Já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Portanto, a nova geração que terá a responsabilidade de impulsionar essa transformação da Terra, que deve estabelecer a era de progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoce. E isso é muito percebido por todos nós que convivemos com uma criança, convivemos com alguns adolescentes que refletem, né, essa característica. A inteligência e razão, geralmente precoces, aliada ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais, também caracterizam essa nova geração. O que é um sinal, portanto, de um certo grau de amadurecimento anterior. Aqui a gente percebe como se dá esse processo de renovação, né? Pelo processo da reencarnação, as gerações vão e vêm adiantadas para nos auxiliar, né? Mas a contribuição do Espiritismo nesse processo, qual será? A transformação que ora se opera no planeta não é de natureza material, nós já vimos, mas sim moral. E o Espiritismo não cria diretamente essa renovação social, mas a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Com o Espiritismo e com os seus ensinamentos, com a verdade revelada através dos espíritos,
O homem já não caminha às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai e o porquê está na terra. Reduzem-se às paixões inferiores do orgulho e do egoísmo. Esse conhecimento é fundamental para a gente atuar nessa redução do orgulho e do egoísmo. Caem os preconceitos sociais, raciais e as crenças antagônicas que fomentam tanto os processos do egoísmo e do orgulho. O processo moral unirá os homens numa crença única, que é a lei de Deus. Mas se o Espiritismo tem um papel nessa transformação da humanidade, nós que vivemos esses ensinamentos ou que nos esforçamos para viver, porque, como disse Allan Kardec, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para se transformar moralmente, então nós nos dizemos espírita. Qual o nosso papel? Nós temos um papel nessa transformação? Temos sim uma missão. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo? E despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Esse é o convite para que a gente trabalhe e para que a gente exemplifique e seja um instrumento dessa transformação que nos aguarda e que nós já estamos nela, já estamos no processo. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações, hoje e sempre. Mas eu não vou sair sem deixar uma perguntinha aqui, uma provocação para vocês. Enquanto a gente se organiza aqui, vocês vão fazendo outros questionamentos. Eu queria saber de vocês. Sentiram motivados para arregaçar as mangas e trabalhar pelo próprio melhoramento? Para tornar-se um herdeiro da terra regenerada? Vamos, então, para a continuidade das nossas tarefas. Na continuação dos nossos estudos, nós agora abrimos para todos vocês realizarem perguntas. E nós já temos aí a pergunta da Andréia. Muito bem. Já temos resposta às suas perguntas, viu, Jameira? As pessoas responderam que querem permanecer aqui, as pessoas responderam que o mundo está se transformando, e agora essa última pergunta que você fez, muitos estão respondendo aqui que sim, que estão animados para poderem fazer essa transformação. Mas vamos à pergunta da Andréia. A Andréia pergunta o seguinte: por que a cada 100 anos a humanidade passa pela lei da destruição? Ô, Andréia, a lei da destruição, por ser uma lei de Deus, é uma lei natural, portanto, uma lei de Deus, ela ocorre de forma contínua. A destruição ela é necessária, como os espíritos responderam a Allan Kardec, para a renovação. Tudo deve renascer. E a destruição, ela atua como um processo natural desta renovação das espécies e de tudo aquilo que existe sobre a nossa Terra. Portanto, em alguns momentos, nós verificamos algumas ações que são mais, vamos dizer, mais fortes. No entanto, o processo da lei da destruição, ele é contínuo, porque ele segue um princípio que é um princípio da lei de Deus e da lei natural. Eu gostaria de falar também, essa questão formulada deve ter sido
pensada em função da palestra da Jamília, que anotou que um dos espíritos comunicantes desse capítulo, que é o último da Gênesis, afirmou que essa transformação já tinha iniciado há mais ou menos 100 anos antes, né? E pode ter sido esse o motivo. E corre na internet outros estudos a respeito de 100 em 100 anos, mas a nossa preocupação, evidentemente, é nos focalizarmos na atualidade, pensando nas circunstâncias atuais, o que nós podemos fazer para merecermos uma situação melhor num mundo de regeneração. Aguardando perguntas de vocês aí para movimentar as nossas ideias, para trabalhar esse assunto tão importante que foi solicitado por muitos estudantes. Vamos ler aqui algumas afirmações, por exemplo, a Andréia Nara, ela fala aqui embaixo, então são chegados os tempos para os homens, respeita o outro, respeita a natureza, respeita a diversidade, né? Então, o respeito é um dos princípios dos quais nós não podemos fugir, né? O respeito a toda a criação. Ô, Jamira, e a colocação que a Andrea fez, ela é muito lógica e muito justa e reflete muito o que nós vemos na sociedade humana hoje. Há 50 anos atrás, nós não verificávamos movimentos sociais como nós verificamos hoje, voltados ao amparo do velho, ao amparo da criança, ao amparo da natureza. Nós não pensávamos essas coisas. Então, nós verificamos que, atualmente, existe, sim, uma mudança de postura do homem, né? E essa postura ela é muito importante, porque reflete também a transformação do homem, observando a necessidade de atuar de uma forma proativa em benefício daqueles que estão ao seu lado, dos seus próprios irmãos, e também da própria natureza, que é um instrumento importantíssimo para a manutenção e a qualidade da nossa vida. Manter as florestas, manter os rios, manter o solo que é tão importante para a produção dos nossos alimentos. Sem o solo, nós não produziríamos alimentos, não é? Sem os rios, nós não conseguiríamos irrigar o solo para que os alimentos pudessem, então, se desenvolver. Então, esses elementos todos, não é? Hoje nós vemos a sociedade humana se organizando. E o que a Andrea falou e observou está totalmente correto. E é algo que nós realmente devemos vestir esta camisa para também auxiliar neste processo, não é? Que é tão importante para todos nós. Inclusive, Edilson, na própria Gênesis, Allan Kardec faz uma referência, né, a essa questão da sociedade se organizando em prol dessa proteção. E um outro aspecto que a gente vê hoje em dia também são grupos organizados, né, que fomentam legislações para poder amparar, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade, né, que precisam de um amparo maior. Por exemplo, nós temos aí o Estatuto do Idoso, é um exemplo, né? Nós temos aquele, Patrícia, ajuda, da criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos, mais recentemente, voltado para preocupação de cuidado com as mulheres, tentando minimizar a questão da violência
Aqui no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha. Então, a gente sente que, como foi dito lá na nossa apresentação, né, não será o Espiritismo, ele traz as ideias, né, para que a gente possa se movimentar, mas a sociedade impulsionará esse progresso por uma necessidade dela mesma. E tudo isso que a gente falou representa essa necessidade, né? Todos esses processos são frutos dessa necessidade da sociedade. Olha, chegaram aqui muitas perguntas. Vou pular, André, um pouquinho, vou para a Ieda. Depois eu volto, tá, André? Pode deixar. A Ieda Fernandes comenta: não parece que estamos regredindo moralmente na atualidade? O que está acontecendo é que está ficando, pela facilidade dos meios de comunicação e pelas mudanças das leis que obrigatoriamente acompanharam as ideias da liberdade, da lei de liberdade, nos seus mais amplos aspectos, que é uma aspiração, uma necessidade humana. Também a evolução da inteligência influenciaram o processo da comunicação e nós estamos enxergando melhor a natureza humana, que estava, de certa forma, escondida. Muitas das coisas que hoje vêm à tona sempre existiram. É claro que parece que há, por causa dessa mudança de direção planetária, uma espécie de oportunidade última para uma legião de espíritos que, segundo a opinião de alguns, foram liberados lá das regiões trevosas para aparecerem na superfície terrestre, para terem essa oportunidade. Isso tudo causa uma revolução, mas o final disso não é para vencer, mas, pelo contrário, para estimular a força do bem e dos bons, para que eles reajam e consigam impor o pensamento da fraternidade universal, do respeito ao próximo, enfim, caminhar para as leis morais que Jesus ensinou. E, nesse sentido, o Espiritismo tem um papel importantíssimo, aliás, como a Jamila mesmo aventurou, porque mostra que a vida não acaba aqui, agora, a vida é eterna. Nós não vivemos uma só vida, isso muda a cabeça do mundo. A reencarnação, quando for aceita, vai mudar o mundo, meus irmãos. Vai mudar as ciências e as religiões e o comportamento humano. É por isso que a Jamila mesmo citou a necessidade que os espíritos que falam nesse capítulo dizem sobre a necessidade de divulgar a reencarnação, né? A conscientização da vida eterna que nós temos, não aqui, mas em termos de espíritos imortais. Então é isso, é um conjunto de coisas que estão todas interrelacionadas, que aparecem como uma catástrofe moral atualmente, mas que, na verdade, são a consequência natural da revolução que está acontecendo na Terra, preparatória para a sua grande transformação.
Na sequência, nós temos aqui a pergunta do Marco Antônio Rocha. Ele diz o seguinte: Chico Xavier disse ao Pinga Fogo que a Terra estará completamente regenerada em 2057. O que vocês acham dessa afirmação? Ele disse que é no livro Plantão de Respostas. Eu só quero fazer uma ligeira adaptação nessa afirmativa. Ele falou realmente isso, mas não é totalmente regenerada, é o início da regeneração. A Terra passaria a estar com o título de Terra em regeneração. Até lá, não é ainda. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos momentos pré-Terra regeneração. E para a gente, né, para todos nós, seria muito agradável, né, Gilson, se realmente em 2057 nós já estivéssemos com uma Terra regenerada. Mas a coisa não acontece num estalar de dedos, né? O processo da regeneração é um processo de construção, é um processo de trabalho. Os espíritos, né, e na obra Universo e Vida, Áureo nos coloca isso de uma maneira bastante clara. O trabalho, né? Na verdade, nós, nesse mundo de regeneração, teremos um novo mundo, não é muito agradável para a nossa vida, mas para atingir isso, serão necessários trabalhos de todos nós, esforços de todos nós, porque o progresso, ele é filho do trabalho. O progresso não chega às nossas mãos de uma forma como se fosse uma benesse do céu. Os Espíritos deixam bem claro em O Livro dos Espíritos que o progresso é o filho do trabalho. Portanto, se desejamos que a Terra caminhe de uma forma mais célere para este mundo de regeneração, depende também de nós. Depende de cada um de nós que abraçarmos esta ideia e que também trabalharmos em nós e pelo nosso planeta para esta transformação. Vamos aqui. Opa, desculpa, Gil. Regeneração propriamente dito poderá durar milênios, porque não se fará do dia para a noite. Aí nós podemos pensar muito bem, não é, que a evolução não dá saltos. Nós teremos que passar passo a passo, coletivamente falando, por todas as fases de adaptação aos ensinos de Jesus, quanto à ligação que teremos da nossa evolução moral. A evolução material e científica já deu o seu passo inicial. Mas a evolução moral, como está aí no capítulo 18 da Gênesis, ela precisa dar esse passo, porque ela está paralisada de uma certa forma nos tempos mais atrasados. É o tempo que nós vivemos. Eu pediria licença para fazer uma parte. Levamos 2 milhões de anos para sair da condição do Hotentote para chegar ao homem civilizado do século XXI, comprovando o que está lá no Evangelho, que o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral, de tal forma que nós entendemos, como o Gilson acabou de colocar, que essa transformação moral tão necessária e tão importante no estabelecimento do mundo de regeneração é obra dos séculos para o futuro, certamente. Mas estamos a caminho, graças a Deus. Vamos voltar aqui à pergunta da Andréia.
ela faz o seguinte questionamento: por que a renovação e o renascer não atinge a todos da humanidade? Olha, é preciso lembrar que todo mundo teve oportunidade ao longo desses tempos passados. A espiritualidade sempre atuou. O Evangelho de Jesus já tem 2 milênios. Nós poderíamos estar com um comportamento moral bem mais adequado à fraternidade universal. Então, nós não sabemos olhar individualmente o quanto é problema de cada um, mas que a justiça divina se faz coletivamente de um modo igual, igualitário e etc., isso é óbvio e nós não podemos admitir pensamentos de outra forma. E que essas oportunidades estarão sendo dadas ainda é outro fato, porque aqui mesmo, nesse capítulo último da Gênesis, Kardec expõe que muitos espíritos serão afastados momentaneamente e terão a oportunidade outra vez de retornar para a própria Terra, já iniciada o trabalho de regeneração, porque eles não são rigorosamente maus, eles estão afastados do sentido mais, digamos, intenso da fraternidade universal, mas não precisam ser conduzidos para outros planetas em estágio atrasado, não é? Na evolução da sociedade de lá. Então, é um jogo de muitos fatores, mas todos eles obedientes à justiça divina que não falha em aspecto algum para pessoa alguma, para espírito algum, que estamos aqui reunidos e congregados nesse momento que passa. É importante lembrar, né, o Gilson, inclusive, no início da resposta dele, ele começou a trabalhar essa ideia, e eu trago aqui uma palavra de Emmanuel, quando ele diz a respeito do processo de chamamento que todos nós recebemos. Todos nós somos convocados. Não existe diferenciação dentro da lei de Deus para que um tenha um privilégio no chamamento e o outro tenha um chamamento diferenciado. Não, todos nós, né, o processo, né, da lei de Deus, ele é equânime, né, ele é o mesmo para todas as pessoas. Não é? Ele trabalha de uma forma isonômica, não existe diferenciações. No entanto, não é? O que difere é o modelo de adesão pessoal de cada um, é o que nós desejamos aderir, que podemos desejar aderir de uma forma ampla, mais rapidamente ou não. Daí é que vêm as diferenças. Mas o tratamento, ele é equânime para todos nós, porque assim é a lei de Deus tratando de todos nós de uma mesma maneira. Nós vamos ter aqui muitas contribuições a respeito desse tema, de afirmativas, de companheiros de trabalho, de estudantes, mas nós vamos atentar para as perguntas, né? O seu Álvaro faz o seguinte questionamento: Jesus nos ensina que os mansos herdarão a terra. Entretanto, estamos longe da mansuetude. Quais as características daqueles que herdarão a terra? Posso começar a responder essa daí? Com um excerto aqui do capítulo 6, de Há 2000 anos, de Emmanuel, que fala assim: nos dias atuais, como no passado, amar é ver Deus em nosso próximo. Meditar é encontrar Deus em nosso mundo íntimo, a fim de espargir-se a caridade na direção de todas as criaturas humanas. Ou seja, esse trabalho, essa característica, que o Edilson até falou aí no começo,
é o trabalho do mundo íntimo. Então, aqueles que herdarão essa nova terra, vamos dizer assim, são os que já começaram esse trabalho. E aí independe da religião, depende, né, de qualquer outro aspecto. Aí eu começo com essa colocação. E aí também, na sequência, a própria pergunta do Álvaro já vinha com a resposta de Jesus, né? E quem vai herdar a terra são os brandos e os pacíficos. A questão é a seguinte: o que significa isso? Nós temos a mania de repetir as palavras do Evangelho como se entendêssemos profundamente seus significados, né? É preciso meditar. Então, nós temos que pegar lá os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dos brandos e pacíficos, que herdarão a terra, porque isso diz respeito à nossa felicidade. As bem-aventuranças que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em vários capítulos em sequência, é a nossa felicidade, meus irmãos. É o trabalho dentro de nós para sermos felizes. E um dos itens é esse, ser brando e pacífico. Mas não é o único. Também, porque a sequência dos ensinos de Jesus veio com várias outras afirmativas necessárias para a felicidade completa. Então, nós não podemos nos fixar também num só aspecto, esquecendo dos outros, como aquele da misericórdia, não é? O das aflições. Tudo isso conectado com o senso de justiça e de ligação com Deus por amor, compreendendo a sua justiça e não nos entregarmos a pensamentos vãos a respeito das nossas aflições pessoais. É isso. A coisa é simples. O Evangelho é muito simples, mas, na verdade, precisa de estudos profundos. Olha, gente, chegamos ao final do nosso encontro. Nós estamos aí muito alegres, muito satisfeitos com esta participação assim significativa de todos vocês. Deixo aqui algumas recomendações, vamos assim dizer, dos nossos participantes. Por exemplo, a Célia falou aqui que, com muito suor, esforço e lágrimas, nós devemos, então, abandonar o homem velho e renascer um homem moral. A Andrea coloca, seremos selecionados pelos nossos esforços em sermos melhores. A Marisete coloca, o grande desafio será trabalhar para permanecer no mundo de regeneração. Quem tiver essa bênção, de lá estar. Meus amigos, muito obrigada. Nós agradecemos de coração e aguardamos vocês no próximo sábado com o tema... Eita, esqueci qual é. Depressão, né? Não, Nara, não. Isso foi programado. A Nara não esquece de nada. Ela não esquece, eu tenho certeza. Ela queria que eu falasse. Né? Então, eu vou agora aproveitar e falar. O tema da próxima semana será a depressão. E ele é muito interessante porque, dentro desse distanciamento que nós tivemos que passar em função da pandemia, nós temos ouvido falar muito dessas coisas. Então, o que é que a doutrina espírita nos traz de auxílio diante deste
grande problema que assola a nossa humanidade. Qual a contribuição da doutrina espírita? Vamos ver na próxima semana. E eu peço a Patrícia para fazer a nossa prece final.